Agora sim, nessa videoaula nós vamos melhorar a leitura das informações que estão armazenadas dentro do nosso banco de dados. E para isso nós vamos utilizar aqui essa nossa classe que nós criamos já, chamada gerente. Então eu vou apagar novamente todas essas informações aqui, para que você consiga entender o que nós vamos estar fazendo. E aqui eu vou criar uma variável do tipo gerente, vou colocar o nome dessa nossa variável de gerente mesmo. Vou pegar o nosso data snapshot, ponto, get value, e aqui dentro eu vou colocar agora a nossa classe gerente.class. Eu vou voltar aqui em cima, e você também não pode esquecer de colocar aqui o shield e colocar novamente a nossa pasta 0. Então veja que nós estamos fazendo a leitura das informações que estão dentro da pasta 0. Depois que nós fizermos isso, eu vou pegar aqui os nossos text view, vou estar utilizando eles agora. Vou colocar setText e vou pegar aqui a nossa variável gerente, ponto, get nome. Logo abaixo, eu vou pegar agora o nosso text view idade, colocar o ponto setText, colocar aqui o gerente, ponto, get idade. Lembrando que como é um inteiro aqui, eu tenho que concatenar ele com uma string vazia. Senão o seu aplicativo ele vai gerar um erro na hora que ele for ser executado. Vou colocar agora aqui o nosso text view de fumante, colocar o setText, colocar aqui a nossa variável gerente, ponto, isFumante. E aqui também eu tenho que concatenar esse boolean com uma string vazia. Então, feito isso, nós já vamos conseguir fazer a leitura das informações que estão dentro do nosso banco de dados. Veja que o nosso código utilizou aqui apenas 4 linhas para fazer a leitura, tanto do nome, como da idade, como também se a pessoa é fumante ou não. E tudo isso através do auxílio dessa nossa classe aqui chamada gerente. E como que isso é possível? Primeiro, a nossa classe gerente ela vai ter que possuir os mesmos nomes que os nossos identificadores lá do banco de dados possuem. Então aqui, o que nós fizemos? Nós criamos uma string do tipo nome, que é o mesmo nome do nosso identificador aqui. Olha, veja que aqui está nome, então aqui nós colocamos nome. Veja que aqui nós colocamos o nome idade para essa nossa variável, e é o mesmo nome do identificador idade, que nós temos aqui no nosso banco de dados. E com o fumante é a mesma coisa. Nós colocamos aqui na nossa classe gerente uma variável com o mesmo nome do nosso identificador. Então, fazendo isso, nós conseguimos fazer a leitura dessas informações no banco de dados sem precisar fazer elas manualmente aqui dentro do nosso onDataChange. Nós podemos fazer de forma direta utilizando essa classe. O que você precisa estar ciente e entender é que você precisa do nome aqui dessas variáveis iguais aos dos identificadores que estão no banco de dados, e também você precisa, obrigatoriamente, ter um construtor vazio, que é esse construtor aqui, o mesmo nome da nossa classe, e dentro do parênteses aqui nós não temos nada, e também dentro aqui das nossas chaves nós também não temos nada. Então isso é algo obrigatório que você tem que estar fazendo, e dessa forma nós podemos executar aqui o nosso projeto. Vou clicar em OK. Veja que nós estamos lendo o conteúdo aqui da nossa pasta 0. Vou abrir aqui o nosso simulador. Vou deixar aberto aqui o nosso Firebase também. Então veja que nós vamos ler essas informações aqui. Vou clicar aqui em ler dados. E veja que apareceu aqui, franco, 200 e false. A mesma informação que eu coloquei já aqui, ó, franco, 200 e false. Então veja que quando você tem então uma classe de objetos aonde ela possui o nome das variáveis iguais aos identificadores do seu banco de dados, você consegue fazer a leitura dessas informações de forma mais eficiente. Eu vou voltar aqui e dar um Ctrl Z
e deixar aqui essa nossa classe gerente com esse construtor aqui, que nós vamos precisar dele futuramente. Mas veja que para ler então as informações do nosso banco, nós precisamos só de um construtor vazio e com essas variáveis aqui com o mesmo nome dos nossos identificadores lá do banco de dados. E caso nós queiramos ler aqui essa nossa pasta gerente, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos anteriormente. Vou mostrar aqui para vocês. Vou criar uma variável do tipo data_snapshot, vou chamar ela de data. E aqui eu vou pegar a nossa variável data_snapshot, colocar um ponto e depois o getChildren. Aqui então eu vou colar aqui dentro e aqui em cima eu vou criar uma lista, só que agora uma lista de gerente. Vou colocar aqui gerentes. Eu vou colocar new array list de gerente. Aqui logo abaixo eu vou pegar a nossa variável gerentes e adicionar essa variável aqui que está recebendo o valor da nossa pasta 0 e da nossa pasta 1, que ele vai receber, né? Então aqui eu vou colocar gerente. E aqui embaixo nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos anteriormente. Nós vamos pegar aqui a nossa variável gerentes, ponto, get, vou colocar aqui get0, ponto, vou pegar agora o getNome, e aqui embaixo vamos fazer o mesmo procedimento, gerentes, ponto, get0, get idade, e temos que concatenar com uma string vazia. Aqui o mesmo procedimento. Se você assistiu a nossa videoaula passada, então você vai notar que realmente é a mesma coisa que nós fizemos anteriormente. A única coisa que muda é que agora nós estamos utilizando essa variável aqui, gerente e gerentes. Aqui nós temos que colocar aqui a nossa variável data, essa variável aqui. Agora eu vou copiar aqui. Eu vou colocar 1. Lembrando que eu estou colocando 1 aqui, porque a primeira vez que esse for ele é executado, todas as informações nome, idade e fumante vão ser armazenadas na posição 0 dessa nossa lista aqui de gerente. E na segunda vez que esse for executado, as informações nome, idade e fumante dessa variável gerente vão ser armazenadas na posição 2 dessa nossa lista aqui de gerentes. Aqui eu vou colocar underline 2, underline 2, e aqui underline 2. Então podemos executar o nosso projeto. Pronto. Vou abrir aqui o nosso simulador. Vou vir aqui na opção para ler dados. E veja que as nossas informações aqui elas foram inseridas já de forma correta. Veja que nós estamos lendo agora as duas pastas. Estamos lendo as informações dela. Na pasta 1 aqui temos Leonardo, 10 e verdadeiro. Está correto. Na pasta 0 temos falso, 200 e franco. Aqui também corresponde certinho. Então dessa forma nós conseguimos ler as duas pastas aqui que estão dentro da nossa pasta gerentes com auxílio da nossa classe aqui chamada gerente. Agora eu vou mostrar também uma outra informação que você tem que estar ciente. É que, por exemplo, aqui nós temos 3 informações, mas se no nosso banco de dados eu vier aqui e excluir, olha só que interessante, eu vou excluir esse nome Leonardo e vou excluir essa idade 10. Vou vir aqui no nosso projeto agora. Olha que interessante. Ao clicar em ler dados, o nosso aplicativo ele não vai fechar de forma inesperada. Você se lembra que teve uma aula onde nós discutimos que caso a gente faça lá da forma manual a leitura de um identificador que não exista dentro da pasta aqui, o nosso aplicativo
ele vai fechar de forma inesperada. Mas aqui, quando nós utilizamos uma classe, você pode fazer a leitura sem necessariamente existir aquele identificador ou não. Porque aqui na nossa classe, vou mostrar aqui para vocês, nós temos aqui nome, idade, fumante e contatos também. Mas aqui no nosso banco, nós só temos aqui nessa pasta o valor fumante. Mas isso não vai fazer com que o nosso aplicativo feche de forma inesperada. O que vai acontecer é o que? Vou abrir aqui o nosso código novamente para acompanhar o raciocínio. Então veja que ao fazer isso, a nossa pasta 2 ela não possui mais nome e nem idade. Mas mesmo assim, quando nós damos esse comando aqui, getIdade, mais, e concatenamos aqui essa string vazia, o resultado vai ser 0. E aqui no nome, ele vai ser null. Está aparecendo aqui esse nome, essa informação nome aqui, porque nós deixamos aqui no nosso layout esse hint, essa dica. Olha aqui, por isso que está aparecendo o nome. Opa! Olha aqui, por isso que aqui está aparecendo o nome. Então veja que dessa forma que nós estamos fazendo, o nosso aplicativo ele não fechou de forma inesperada ao ler essas informações. Porque independente se uma pasta contém todos os identificadores e a outra não, ele vai funcionar da mesma forma. O único problema é que ele vai mostrar aqui um valor que não tem nada a ver com o banco de dados. Por exemplo, 0, a idade aqui está aparecendo 0, e aqui a string está aparecendo vazia, ou seja, null. Então, entendendo isso, você já começa a ter um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre como ler as informações que estão no nosso banco de dados. Mas não acaba por aí não, tá? Tem mais algumas coisas que você tem que estar ciente a isso ainda, mas nós vamos estar vendo isso conforme o nosso curso for sendo apresentado. Agora, na nossa próxima videoaula, nós vamos então aprender a utilizar o nosso outro ouvinte.